Olá, colegas alimentaristas. Esse ano de 2026, no dia 7 de janeiro, foi publicado um guia dietético alimentar americano. E esse guia ficou conhecido como Pirâmide Alimentar Invertida. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a qualidade desse guia e a qualidade do guia alimentar da população brasileira. E a gente vai discutir quem é que está certo, Brasil ou Estados Unidos. Então, esse vai ser o nosso tema de hoje, logo depois da vinheta. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, nós estamos aí com dois mercados enormes, aí, populações grandes. Os Estados Unidos tem mais de 300 milhões de habitantes, Brasil mais de 200 milhões de habitantes, e nós temos nos dois países uma característica que vem acontecendo frequentemente nos últimos 50, 60 anos, que é o quê? O aumento do peso da população, tanto americana, mais celeremente, mais rapidamente, quanto da brasileira, tá certo? E para isso acontecer, houve uma mudança de hábito do sistema alimentar que nós temos tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Primeiro nos Estados Unidos, acho que mais intensivamente nos Estados Unidos e depois no Brasil. Então hoje eu vou mostrar para vocês sobre os dois guias e nós vamos chegar à conclusão daquilo que tem em comum dentro desses guias e qual seria o guia mais certo, né? Quem que está certo? O Brasil ou os Estados Unidos? Então, eu vou começar compartilhando sobre o que é que nós temos aqui dentro do guia brasileiro, tá certo? Então, dentro do guia brasileiro e da situação brasileira, vamos contextualizar a situação brasileira. O guia, que foi produzido inicialmente lá em 2014, né? E como é que está a situação atual e quais as mudanças que a gente pode absorver, né, e fazer o comparativo entre um e outro, tá? Então, primeiro, falando sobre o Guia Alimentar Brasileiro, né? Aqui a gente tem a imagem do Guia Alimentar da População Brasileira. Lá em cima daquele link vocês podem pesquisar, vocês vão encontrar esse guia. E um dos autores, um dos principais responsáveis na elaboração desse guia foi esse senhor chamado Carlos Augusto Monteiro, né? Um professor da USP, é um médico, voltado principalmente para a parte de saúde pública, né? E ele já, numa entrevista, falou que o excesso de peso transformou-se no novo normal. Estudioso dos efeitos da nutrição sobre saúde, epidemiologista da USP, e atribuiu o aumento da obesidade à transformação do sistema alimentar. Então, em 2014, esse guia foi publicado. Ele tinha sido publicado anteriormente, um pouco antes, mas ele foi atualizado para que buscasse demonstrar os motivos, né, que têm levado a população a aumentar o peso, né? E aí eu trago outras notícias aqui, da saúde, por exemplo. 75% das mortes no Brasil são por doenças não transmissíveis, não são doenças agudas, infecciosas, né? Os principais fatores, segundo o OMS, são fumo. Então, câncer, né, causa, a gente já sabe, da relação direta. Alimentação inadequada, que aí você tem outros problemas, né, hipertensão, diabetes, obesidade, até o próprio câncer. Consumo de bebidas alcoólicas e sedentarismo. Esses são doenças não transmissíveis, são causas, né, que não são transmissíveis, mas que têm causado a maioria das mortes, que normalmente são por acidentes cardiovasculares, que são os AVCs, são os infartos, né, e câncer, são as duas principais causas de morte aqui, né, no Brasil. E, ao mesmo tempo, houve uma mudança do perfil nesses últimos 60, 70 anos aí do brasileiro. Hoje, 87% da população brasileira vive em áreas urbanas. Então, o que que a gente está vendo para contextualizar? Nós temos uma mudança do perfil e das doenças que vieram acontecendo. Se vocês lembrarem, e não precisa ir muito longe, como eu falo, vamos colocar 70 anos, vocês vão ver uma população brasileira que não tinha todos esses problemas. Tinham-se outras causas de morte, tá? Mas não tinham todo esse problema, principalmente em relação à obesidade, que é o foco da gente, porque hoje a gente vai falar sobre guias alimentares. Então, aí, mais alguns dados para a gente poder ter em mente: 96%, 96 milhões de brasileiros estão com sobrepeso, 26,8% de adultos obesos, então de 18 a 60 anos. Quase metade dos brasileiros terão obesidade até 2044. Então, você tem um conjunto que vai ter obesidade, 48% dos adultos, mantido esse ritmo de crescimento, e outros 27% vivendo com sobrepeso. Então, acima do peso, o que está com sobrepeso e o que está com obesidade, aí é a quantidade de gordura, né, de cada um que vai determinar isso daí, em relação à altura, você vai ter quase 70% da população, 75% da população acima do peso, tá? E isso sobrecarrega, de uma maneira muito grande, o nosso sistema, né, nosso sistema de saúde. E aí o guia alimentar ele traz 10 passos essenciais para os adultos, né? Eu vou falar agora sempre com essa faixa dos adultos, principalmente,
porque as crianças têm uma característica, os idosos têm outras, mas para os adultos seguirem um tipo de alimentação. Então, ele coloca 10 passos importantes. Esse é uma síntese daquilo que é o Guia Alimentar Brasileiro. Então, você tem coma comida de verdade, aí frutas, legumes, verduras, então lembrem isso, FLV, grãos integrais, carnes, ovos e leite, que são alimentos in natura ou minimamente processados. Usa óleo, gordura, sal e açúcar com moderação. Limita os alimentos processados. O Guia Brasileiro ele classificou alimentos minimamente processados, alimentos processados, como pães, queijo, você pega farinha de trigo, né? Você coloca que já foi processado, trigo moído da farinha, mistura com água, com sal e faz o pão, né? O queijo, que é o leite que você fermentou, coalhou, né? E depois você colocou na forma, fez o queijo. Então, esses alimentos processados também com moderação. E evitar os ultraprocessados. São alimentos que a gente não consegue identificar nem como alimento. Eles foram tão manipulados, né, que eles perderam. Você não encontra na natureza esse alimento, né? Então você pode encontrar uma coalhada, por exemplo, algo parecido com queijo, né, no leite fermentado, mas não vai encontrar um chips, né, um salgadinho desse refrigerante, né? Isso na natureza você não vai encontrar. E aí esses são os 4 passos, né? Pela caracterização. Coma comida de verdade, evite alimentos, coma alimentos processados com moderação e ultraprocessados evitar, tá certo? A ideia do professor Carlos Monteiro, que é o que comandou mais ou menos essa divisão e classificação que ficou agora mundialmente conhecida, é que você divida os alimentos pelo grau de processamento e evite os ultraprocessados, os processados coma com moderação e, como eu costumo falar, os alimentos in natura. Então, carnes, abateu o boi, você retirou a carne, foi na açougueira, fatiou aquela carne, pronto, tá a carne do boi, foi refrigerada, né, lógico, depois do abate e tal, e chegou até você. Então ela é minimamente processada, tá? Alimentos in natura, por exemplo, um pé de alface, você cortou o pé de alface, vai lá, lavou, comeu o pé de alface, tá certo? Então, alimento in natura, minimamente processado. Essa base, que são essas carnes, ovos, leite, grãos integrais, frutas, legumes e verduras, devem ser a base da nossa alimentação, que a gente chama de comida de verdade. Então a ideia é o quê? Descasque mais e desembale menos, tá? Essa é a ideia que vocês veem. E aí você tem algumas outras coisas que eles acrescentam que são questões do dia a dia da gente, né? Como com atenção e prazer, então evitar aquela comida que você come rápido, fast food, né? E prestar atenção, sentir, degustar, mastigar, faça a compra inteligente, escolher os alimentos que você vai buscar, preferencialmente os alimentos mais frescos, né? Desenvolva habilidades culinárias, se você puder desenvolver a habilidade. Eu, por exemplo, cozinho também, gosto de cozinhar. Tenho também alimentos que eu compro prontos, né, já, mas não esses processados, né, são essas marmitas congeladas, né, e divida tarefas, né, todos têm que participar dentro desse contexto de alimentação. É, Quando você for comer em algum lugar, escolha lugares onde você, por exemplo, a gente tem isso, né, o self-service, que as comidas são preparadas na hora, e seja crítico, tá? Quando ele fala sobre seja crítico, não vá nessa onda de que existe milagre, né, para você resolver um ingrediente milagroso, um superalimento, né? Não existe, né, que vai resolver os problemas de uma alimentação disfuncional. Você retornando ao básico, você consegue fazer uma ótima alimentação, tá certo? Então, essas são as características que eu queria passar para vocês do Guia Alimentar Brasileiro, tá? Então, vocês viram, né? Comida de verdade, alimentos in natura. Essa é a base. E aí, respeitada a regionalidade, cada tipo de alimento de cada região. Se você está no Centro-Oeste, por exemplo, você vai ter aqui, como nós estamos aqui, próximo do estado de Goiás, estamos no Distrito Federal, próximo de Mato Grosso, aqui nós temos uma disponibilidade maior de carne, por exemplo, carne bovina, né? Se você tiver maior acesso a outros tipos de carne, carne de peixe, se você está no litoral. Então, adapta a sua alimentação àquilo que regionalmente é consumido. São os alimentos que normalmente já tem presente naquela região e que você vai ter a oportunidade de poder variar o seu cardápio em cima daquilo, tá? E aí a gente vai para a alimentação, que seria a alimentação eh, sugerida pelo governo americano, né? E aí vou passando para vocês os slides, que eu achei bem dinâmico esse slide. Então, falamos sobre o brasileiro. E aí, o que que ele começa? Comida de verdade começa aqui. Então, olha só, já pegamos o primeiro ponto, comida de verdade, tá? Descasque mais, desembale menos. Uma saúde melhor começa no seu prato, não no seu armário de remédios. As novas diretrizes alimentares para americanos definem comida de verdade como integral,
rica em nutrientes e de ocorrência natural. Então você não vai encontrar lá o salgadinho é uma chips, a Coca-Cola lá, né? Vamos pegar um pé de Coca-Cola. Então, tudo que foi ultraprocessado, eles estão sugerindo a retirada. E por quê? Vocês viram, eu dei o exemplo do Brasil, que está numa curva ascendente de doenças crônicas não transmissíveis e de questões relacionadas com obesidade. A mesma coisa está acontecendo também com os Estados Unidos, tá? Eu achei bem legal. Esse é o site oficial do governo dos Estados Unidos. Está lá em cima, lá a bandeirinha, né? Falando sobre isso. E aí ele mostra um anúncio, né, sobre a alimentação. Você vê a alimentação, boi, gado, peixe, né? Então você vê alimentos naturais, né? Alimentos que são consumidos in natura ou minimamente processados, tá certo? Essa é a mesma linha que o Brasil já adotou. E aí eles falam sobre a situação atual dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão doentes e os dados são claros. Olha só como é que é isso aqui. 50% dos americanos têm pré-diabetes ou diabetes. 75% dos adultos relatam ter pelo menos uma doença crônica, que é essa diabetes, que é a hipertensão, que é a questões relacionadas com doenças vasculares, alterações de síndromes metabólicas, né, que a gente tem quando tem obesidade. E 90% dos gastos de saúde dos Estados Unidos são destinados ao tratamento de doenças crônicas, muitas das quais estão ligadas à dieta e ao estilo de vida. Tá? Então, o que é interessante agora? Vocês já viram que os dois estão buscando a solução para o mesmo problema, que são as doenças crônicas não transmissíveis, que estão baseadas em 4 pilares que a gente fala, né? Eu sempre falo, eu já coloquei em vídeos anteriores, quais são os 4 pilares da saúde. A alimentação, que é isso que a gente está falando, é um pilar fundamental. Atividade física, que é outro que a gente vai conversar muito sobre atividade física. A questão do sono também é muito importante e o gerenciamento de estresse. Esses são os 4 pilares para você ter saúde, para você fugir, minimizar essa questão das doenças crônicas, né? Então, 90% do gasto dos Estados Unidos em saúde é em cima disso, tá? E aí eles trazem uma ideia de uma pirâmide que tinha sido ensinada anteriormente, que a base era carboidrato, tá certo? E ele fala, durante décadas fomos enganados por orientações que priorizaram alimentos altamente processados, que era o pão, o salgadinho, até tudo que você vê na indústria americana. Hoje você pode observar muita embalagem, né? Quando você acessa algum tipo de filmagem que aparece do supermercado dos Estados Unidos, é muita embalagem. E aí vocês têm esses problemas das doenças crônicas, né? E aí dentro disso eles sugerem que haja uma mudança. Quer dizer, eles denunciam os alimentos ultraprocessados e fazem uma mudança de bom senso, apresentando a nova pirâmide. Essa nova pirâmide é a pirâmide que você vai ter lá na base, metade proteína, laticínios e gorduras saudáveis e outra metade legumes e verduras e frutas, né? Então, olha só, como a gente viu, né, lá como eu coloquei para vocês sobre o guia alimentar brasileiro, como a comida de verdade. Então, você tem carne, tem frango, tem queijo, tem leite, tem salmão, tem ovos, camarão, iogurte natural, abacate, são gorduras que são consideradas saudáveis, né? Nozes, e lá do outro lado, frutas, legumes, verduras, e lá na base, pequenininho, né, que é a grama divertida, grãos integrais, que são os cereais, principalmente farinha de trigo, arroz, né, esses outros cereais. Então, se vocês entrarem lá, vocês vão ver proteínas, laticínios e gorduras saudáveis. Eles recomendam você consumir 1,2 a 1,6 gramas de proteína. Antigamente, a orientação da OMS era 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Hoje, eles pedem para você até dobrar esse consumo, né? Aí você tem com relação a legumes e frutas, três porções de vegetais por dia e duas porções de frutas por dia, né? E 2 a 4 porções de grãos integrais, né? Então, aveia, arroz integral, farinha de trigo integral, né? Alimentos com esses grãos integrais, tá certo? Então, o que vocês veem é que eles estão buscando reerguer, ressignificar a alimentação lá nos Estados Unidos. Nossa nação está se reerguendo, superando décadas de alimentação inadequada e reconstruindo uma cultura alimentar baseada na saúde, na ciência, na transparência e na responsabilidade pessoal, tá? Então vocês viram que nós temos aí 2 exemplos de sistemas alimentares, tá? E que os dois caminham para o mesmo sentido, comida de verdade, tá? E aí o que difere e há uma mudança aí na recomendação da proteína, né? E o tipo de proteína. Então, proteína é um elemento que constrói nossos músculos, né? Um alimento que a gente chama de construtor, né? E a proteína animal é o que tem maior biodisponibilidade, tá? Você come a proteína, ela
altamente assimilável. As proteínas vegetais, elas têm alguns componentes que não permitem uma perfeita assimilação. Então elas podem ter até um teor de proteína, uma proteína interessante, mas quando chega na hora da digestão, muitas vezes não são consumidas e absorvidas, né, da melhor forma. Então, padrão ouro de proteína, por exemplo, é o ovo, né? Você tem a carne também, né, que é um padrão ouro, carne animal, né? Então, quando você começa a ver que existe essa diferença, né, você começa a seguir no sentido do que é a nova orientação, tá certo? Então, como eu falei para vocês, aqui a gente tem a nova pirâmide, né, que é a americana, nós já falamos da brasileira, que também recomenda evitar o consumo de ultraprocessados, salsichas, embutidos, isso daí, esses alguns tipos de nuggets, né, que antigamente era feito com filé do peito de frango, agora já é com carne processada, né, esses normalmente são ultraprocessados, eles têm carnes de qualidade muito inferior, muita gordura, muito sal, muito açúcar, para poder fazer, o gosto dele ficar interessante com custo baixo. Também eles recomendam evitar, né, de você utilizar essas soluções mágicas, de desconfiar. Hoje nós estamos todo mundo usando canetinha, né. Não vai resolver, porque se você usa canetinha e não muda o seu padrão alimentar, quando você parar de usar, você vai retomar esse padrão. Então a gente trabalha sempre com a ideia de mudança do estilo de vida. E aí tem que passar pela cabeça da gente, porque a gente come o que a gente come, tá certo? E aí eu trago alguns exemplos que seria a junção dos dois. Eu acho que o Brasil e os Estados Unidos estão retornando aquilo que nossos avós já sabiam, tá? Então, aqui um exemplo que eu trago, o que Jesus comia, né, num vídeo que eu falo, então eu trago um exemplo de uma alimentação que era da época da culinária bíblica. Então você vê peixes, você vê verduras, você vê o pão, que era um pão integral, né? O trigo não era processado dessa forma. Você tem azeitonas, azeite, você tem carnes também, a carnes, principalmente a carne que tinha mais é a carne de cordeiro, né? E aí você vai na Bíblia, né? Os sacrifícios eram feitos com animais. Por quê? Porque era a parte mais nobre, a parte mais nobre da alimentação, né, então eram sacrificados bois, quando haviam, eram sacrificados cordeiros, né, na época do Antigo Testamento, na alimentação que Jesus comia, por quê? Porque era a parte mais nobre. E ao sacrifício também era feito sacrifício, né, se retirava o sangue e tal, e as pessoas consumiam esse alimento que era ofertado, né. Então, ali no próprio templo você tinha essa questão do alimento, né, do consumo do alimento. O dízimo também, que era dado em produtos, muitas vezes produtos vegetais, né, que eram aquilo que tinha da colheita, né, o joio e o trigo, né, que a gente fala, separar o joio do trigo. O trigo era utilizado também na colheita, né, os azeites, né, que já da época de Jesus era considerado uma gordura de qualidade, e você tem o que a gente tem de comida de verdade, né. Então, aqui você tem uma mesa que eu coloquei isso daí na época do Natal, né, por exemplo, você tem carne, você tem alguns alimentos aqui que deveriam ser evitados, aqueles que são muito açucarados, né, que têm produtos ultraprocessados, mas em geral você tem arroz, você tem frango, você tem vários alimentos que você pode consumir no seu dia a dia. E a comida de verdade, que é a base da proteína, né, que eles falam para aumentar o consumo de proteína. Então todos esses alimentos, a maioria desses alimentos tem muita proteína. E essa base de alimentos aqui, que eu trago fazendo um comparativo bíblico, né, você pode consumir, se tiver disponível. Ali a gente tem o atum, o salmão e o bacalhau, né. O atum, salmão e o bacalhau, eles são alimentos que muitas vezes não estão disponíveis para a maioria da população. Mas se você está na região norte, você tem uma pescada amarela, você tem um filhote, você tem tambaqui, você tem, o mapará, você tem vários tipos de peixe, né, matrinchã, tucunaré, que você pode consumir. Também é uma alimentação muito saudável, carne de peixe também de uma digestibilidade muito boa. Você pode comer carne bovina e o seu churrasco, se você tiver, né, o hábito de comer, não consuma tanto, porque não é a carne em si, mas a forma de preparo, né. O churrasco ele acaba sendo defumado, e aí se formam determinados tipos de substâncias, resultantes dessa defumação que não são muito saudáveis. Mas aí você tem uma carne de cordeiro lá em cima, você tem um queijo, você tem, olha, acho que lá em cima é carne de pernil, aqui você tem uma carne de cordeiro, você tem pão, um pão integral, né? Você tem frutas, leguminosas, azeitonas. Então, qual o objetivo que eu queria transmitir para vocês, tá? Os dois estão certos, tá? E aí você tem que ajustar essa alimentação, tanto da pirâmide alimentar brasileira quanto da pirâmide alimentar americana, de forma a ser adequado para você no seu dia a dia. Não adianta você seguir uma alimentação, buscar seguir uma alimentação perfeita, importada, que você não tem os ingredientes ao seu acesso.
Então, se você tem interesse em descobrir essa alimentação que melhor se adequa a você, essa nutrição personalizada, essa alimentação personalizada, acompanhe a gente, tá certo? Curta, comente esse vídeo aqui e se inscreva no nosso canal, que eu vou tratar muito sobre isso. Seja um alimentarista, um estudioso disso, tá? E eu vou ajudar você a caminhar e conhecer sobre esses assuntos, tá? Você pode encontrar também postagens minhas lá no Instagram, @alimentaristas, o meu Instagram, e aqui no YouTube também @alimentaristas, tá? E são pessoas que estudam sobre esse assunto. Eu trago uma série de pessoas para conversar, vou trazer uma série de pessoas para conversar e estudo sobre isso. Tem várias formações, tá? Então, se você gostou desse vídeo da pirâmide alimentar americana, da pirâmide alimentar brasileira, e você, que não é pirâmide, é o guia alimentar brasileiro, guia alimentar americano, e você quer saber mais sobre isso, curta, comente, que a gente vai responder seus comentários. Se inscreva no nosso canal, curta, porque quando você curte e você chegou até aqui ao final, o YouTube vai propagar esse vídeo para outras mais 5 pessoas cada curtida que você tem. E ao você se inscrever, você vai ter acesso também a uma série de vídeos que eu tenho disponíveis, que em breve a gente vai colocar algumas áreas também mais específicas para membros, mas está disponível lá e tem várias coisas. A gente fala sobre carreiras, a gente fala sobre alimentação, sobre saúde, sobre bem-estar, sobre nutrição, tá? E voltado principalmente para o contexto brasileiro, tá certo? O importante é que nós possamos trazer a alimentação para o nosso dia a dia, melhorar a nossa qualidade, a nossa saúde. E não vamos falar só sobre alimentação, vamos falar sobre outros componentes. Por exemplo, vamos comentar alguns livros, né? Um dos livros que está aqui para ser comentado, né? É a nutrição comportamental, né? Por que que a gente come o que a gente come. Tem uma série de outros livros que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, se você gostou disso, deixe seu joinha, manda seus comentários, assista os outros vídeos também que eu tenho disponibilizado. A gente fala sobre carreiras também dentro desse setor agroalimentar e eu espero compartilhar experiências, conhecimento e saberes junto com vocês. Envio minhas saudações alimentaristas a todos e um forte abraço.